Olá, vlog de maratona começando. Na verdade, a maratona já começou há 2 horas e 43 minutos. As 2 horas dessa maratona, 24 horas, foram divididas, não. Foram dedicadas ao vlogão Pomodoro, que eu já fiz 2 edições desse vlog aqui, então hoje eu gravei mais um. E aí eu estava lendo um pouquinho de Outlander, um pouquinho de As Brumas de Avalon. Se quiserem saber melhor, assim, com mais detalhes, como foram essas duas primeiras horas de maratona, eu vou deixar o link do vlog passando aí nos cards. Eu tô meio ofegante. Eu acabei de subir a escada. E aí, como eu disse no final do vlog passado, eu já estou aqui com o meu sorvetinho. Já tá pronto o sorvetinho pra poder continuar com a maratona. Então eu tava com um pouco de sono, né? Agora espero que o sorvete dê uma melhorada. Eu não vou voltar a ler por agora, são 2h44, acho que eu vou voltar a ler umas 3 horas. Primeiro eu quero tomar um sorvete, porque senão se eu for ler e tomar um sorvete não vai dar muito certo. E aí eu vou assistir um vídeo enquanto eu faço isso, e ao longo dos intervalos talvez eu edite um pouco do vlogão, porque são 2 horas de vídeo para editar, e o vídeo vai ficar mesmo com 2 horas, caso você seja novo por aqui e não entendeu muito bem ainda como funciona esse vlog. Eu basicamente fico lendo com você em tempo real durante 2 horas, dividido em partes de 25 minutos, então a gente foca por 25 minutos e eu fico conversando na atualização por mais ou menos 5 minutinhos e a gente volta a ler por mais 25 minutos e repete isso durante 2 horas. Então são 4 tempos de foco e 4 intervalos. E aí, se você achou interessante, vai lá assistir. E aí, se você gostar, se inscreve aqui no canal, óbvio, e ativa as notificações para ficar sabendo quando saírem mais vídeos assim, e para ver outros vídeos que tem por aqui também. Esse ano tá saindo vídeo aqui no canal todo dia, então você pode vir aqui todo dia às 19 horas que vai ter vídeo te esperando. A gente finge que não teve aqueles 2 dias em janeiro que não saiu vídeo. Finge que não aconteceu. Mas enfim, eu vou tentar muito postar vídeo todo dia esse ano, porque eu tô empolgada, eu tenho planos aí pro canal ao longo desse ano e eu quero muito fazer dar certo. Então, vamos lá de maratona 24 horas, porque eu tô cheia de leitura atrasada. E essa maratona tá me deixando muito animada. E eu vou mostrar os livros que eu tenho aqui pra ler, né? É importante mostrar de maratonas assim. Primeiro, na verdade, eu quero explicar como é que essa maratona tá funcionando. Eu e a Yasmin, do blog Literarte, a gente dividiu essas 24 horas de maratona em 3 dias. Então a gente vai ler durante 8 horas em cada um desses 3 dias. E começando hoje, sexta-feira, dia 22 de janeiro. Aí a gente vai ler mais 8 horas no sábado e mais 8 horas no domingo, totalizando 24 horas, que é muito melhor do que ficar 24 horas seguidas lendo, né? Ninguém consegue fazer isso, exceto a Tamires do Resenhações. Mas enfim, a gente achou que ia ficar mais legal assim, mais fácil de cumprir, até mais fácil de ficar focada, né, na leitura. E aí eu trouxe aqui as minhas leituras atrasadas para mostrar para vocês que são as minhas companhias para essa maratona. Começando por Mal Flanders, que era a única leitura que eu tava conseguindo manter em dia, e aí acabei atrasando essa leitura também. E eu tô quase na metade do livro, eu acho que eu já tô há uns 7 capítulos atrás da minha meta, mas os capítulos são curtos e são bem envolventes, então eu acredito que essa leitura eu vou conseguir, assim, atualizar ela dentro da maratona. Tem leitura que eu comecei no começo do mês, lá na maratona Level Up, e ele tá aqui, Traum. É isso. Eu não sei como é que vai ser, como é que eu vou pegar esse livro, porque ele é uma leitura mais devagar. Eu tô na página 86 dele, então falta muita coisa pela frente. E aí, ele foca bastante assim no Império, no governo lá e tal, e então tem muita coisa técnica e personagens novos, tá bem complicado. Trouxe aqui também um livro que eu comecei ontem, dia 21 de janeiro, como se não bastasse ter as leituras atrasadas, né? Esse livro faz parte da meta de que eu não quero deixar os livros do turista empacados por aqui. Então, esse foi o livro que chegou aqui em dezembro, e aí eu comecei ele ontem porque eu quero postar uma resenha dele aqui no canal, acho que vai ser interessante. E como em dezembro chegaram 2 livros, eu vou tentar ler os 2 livros que chegaram em dezembro agora em janeiro. O mês já tá acabando e eu ainda tô tendo livro pra iniciar. Mas eu li então até a página 54 dele ontem. E assim, a protagonista, ela é mais velha
E ela tá lá num drama... Meu sorvete tá aqui derretendo. E ela tá lá num drama de que ela não gosta do emprego dela, mas que ele fornece segurança financeira para ela, uma vida confortável e tal, e aí por isso que ela continua. E aí agora também ela ficou se perguntando se o relacionamento em que ela estava fazendo bem para ela, se eles estavam realmente apaixonados, se eles se amavam de verdade. E a mãe dela também, que trabalha numa livraria, e aconteceu um evento lá no trabalho dela, onde ela foi promovida, e ela queria que a mãe e o namorado dela fossem, e eles acabaram não indo, mas porque eles estavam preparando outra coisa, eles estavam envolvidos ali em outra coisa, e acabou que deu muito ruim. Eu não sei se eu posso falar o que aconteceu, será que tá na sinopse? Não tá na sinopse. Eu acho que eu não vou falar não. Enfim, acontece um negócio aí que faz a vida dela virar de ponta cabeça, e é isso que eu sei até agora, porque eu só li 50 páginas. E eu também vou continuar a leitura de Outlander e de As Brumas de Avalon, que eu não vou pegar agora porque a garrafinha tá em cima e tá muito difícil de coisar aqui. Então eu vou continuar lendo Outlander e As Brumas de Avalon e torcer para que eu não tenha esquecido nenhum livro. E é isso, essa vai ser a minha maratona. Agora eu vou assistir um vídeo, descansar um pouco das 2 primeiras horas e tomar o sorvete, que já tá quase virando um milkshake. Esse vlog não vai ser só as 8 horas de hoje, vai ser as 24 horas completas. Então aqui nesse vlog serão 3 dias que vão, né? Esse vlog vai englobar os 3 dias da maratona, 8 horas por dia. Então é isso, eu vejo vocês daqui a pouco. E se você participou da maratona também, deixa aqui nos comentários como é que foi, se você conseguiu ler bastante, se deu aí pra tirar as metas do atraso, se você também tá com meta atrasada. Se não, parabéns. Eu nunca consigo não ficar com meta atrasada. Primeiro dia de maratona encerrado e queria vir aqui, né, fechar o primeiro dia. Então, nas últimas horas aí de maratona, eu li 30 páginas de Moll Flanders e nas 2 primeiras horas eu li 39. E aí foi só isso que eu li no dia de hoje. Então, foram 69 páginas no primeiro dia. E é isso. Eu me distraí um pouco nas últimas horas porque eu fui lanchar e aí eu fui procurar alguma coisa pra assistir. Só que assim, tá meio difícil ultimamente Netflix, Prime Video, Disney Plus me agradar um pouco aí no catálogo. Eu vou passando e tipo, não me interesso por nada. Só quero ficar reassistindo o que eu já assisti. E aí eu abri a Netflix e aí o que tava lá em destaque, as Winx. Então eu assisti o primeiro episódio e aí depois eu fui fazer outras coisas e acabei me dispersando. Então, provavelmente eu vou ler mais agora de noite. E aí eu converso com vocês amanhã se eu tiver lido mais alguma coisa. Agora pela noite faço uma breve atualização da posição que eu tô em cada livro e começo mais um dia de maratona. Eu vou editar o vlogão de 2 horas que eu fiz no começo da maratona porque ele tem que sair amanhã, então preciso editar isso logo. É isso. Saldo do primeiro dia, então 69 páginas, espero que amanhã seja melhor, se bem como eu disse, eu ainda vou ler mais um pouco agora de noite, mas não vou ficar lendo por muito mais tempo, porque, né, amanhã tem mais 8 horas de leitura, e aí é só 8 horas de leitura, mas assim, tem outras coisas que eu tenho que fazer enquanto eu tô lendo. Quer dizer, tem outras coisas que eu tenho que fazer pra poder ler durante as 8 horas. E aí acaba cansando mais do que se fosse só as 24 horas corridas. Então, é isso. Eu vou continuar por aqui lendo em off e atualizo vocês depois. Tem que finalizar o vlog da maratona de verão também. Na verdade, eu não sei se eu vou finalizar o vlog da maratona de verão agora, porque na verdade a maratona ainda não acabou e eu ainda tô lendo os livros da maratona e eu nem sei mais o que eu tô falando. Então até depois.
Segundo dia de maratona, espero que não esteja dando pra ouvir o ventilador. Agora já passa das... tá de tarde já, não sei que horas são. Acabou de dar 3 horas, então 3 horas da tarde, agora que eu vou começar às 8 horas diárias de leitura da maratona 24 horas. E ontem, depois do horário assim da maratona, eu ainda li mais um pouco. Eu li mais 40 páginas de Mal Flanders. No final do dia eu tinha lido ali umas 30. E aí depois, no final do dia, assim, das 8 horas da maratona, né? Eu li umas 30. E aí depois eu li mais 40, totalizando 70 páginas desse livro ontem. E aí agora já tá mudando um pouco o foco. Antes o foco tava bastante nos casamentos da Mal Flanders, que aliás, eu já falei que esse não é o nome dela, mas parece que esse nome é o nome de uma outra personagem aqui dentro. Eu não entendi direito. Mas enfim, a protagonista estava bem focada assim em narrar os casamentos dela, e agora ela já tá focada em outra parte, depois que uma coisa aí aconteceu com ela. Ela teve lá o seu 5º marido, e aí depois que o 5º marido dela morreu, ela conseguiu sobreviver um pouco aí com um pouco de dinheiro que ela tinha, mas depois ela se viu numa situação ali meio de desespero e passou a cometer pequenos furtos, pequenos roubos, e agora ela já tá cometendo aí uns roubos um pouco maiores. E é isso que ela tá narrando. Inclusive, o nome do próximo capítulo é Roubos em Parceria. O nome do capítulo anterior era Profissional do Roubo. Então agora ela tá narrando aí essa fase dela meio de desespero pra poder conseguir dinheiro pra sobreviver. Outra coisa também que me passou pela cabeça é que eu não tava entendendo muito bem se esses casamentos dela era pra ela ter o status de mulher casada ou pra ela ter o dinheiro do marido dela. E aí eu também não entendi muito bem depois. Parece que ela mesma bola ali uma mentira, não uma mentira, ela omite algumas informações a respeito dela pra poder convencer alguns homens com um pouco mais de dinheiro a casar com ela. Mas se ela não tivesse dinheiro nenhum, eles não casariam com ela porque não seria nada vantajoso pra eles. E eles também querem tirar vantagem disso, do casamento. E aí teve um negócio lá que acabou crescendo um pouco demais essa mentira e o cara achou que ela tinha 15 mil libras, mas na verdade acho que ela não tinha nem 500. E aí depois ela vai desenrolando ali, falando que, mas em nenhum momento eu falei pra você que tinha esse dinheiro. Nem dei a entender, tipo, se você entendeu isso daí, o problema é seu, entendeu? E tava bem confuso essa parte, assim, eu não sabia mais se ela inventava tudo isso, se era tudo bolado, ou se as coisas realmente saíam um pouco ali do controle dela. Mas já passou então essa fase do casamento e agora ela tá na fase dos roubos. Ela também teve alguns filhos aí ao longo desses casamentos, alguns filhos ela perdeu, alguns ela deixou por aí pelo mundo, deu pra outras pessoas e agora ela tá sozinha. Acho que ela já teve pelo menos uns 5 ou 6 filhos, pelo que eu fui passando assim, da narrativa, o que eu prestei atenção, né? Ela já teve pelo menos uns 6 filhos aqui, mas ela tá sozinha. Nenhum desses filhos parece que sabe da existência dela, porque eles eram muito pequenos quando ela deixou eles pra lá. E aí teve um momento aqui também que ela quase foi presa, mas ela conseguiu se safar porque ela tava grávida. E é isso. Eu já passei da metade, falta bem pouquinho agora. Bem pouquinho não, mas falta pouco pra terminar. Tô na página 224 e hoje eu deveria estar na página... Deixa eu ver. Eu sei que eu já tô quase alcançando a meta. Essa leitura já tá quase ficando em dia de novo. Eu acho que eu deveria estar na página 270. Por aí. Não, hoje é sábado. Talvez eu já devesse estar na 285. Não sei. Vou abrir a planilha lá do Excel pra ver onde é que eu deveria estar. E ontem eu fiz um negócio que foi bem interessante, que eu li um capítulo e assisti um vídeo. Eu ia intercalar os capítulos com um episódio da série lá das Winx, só que eu acabei desistindo e fui assistir vídeos mesmo. E aí é isso, li 70 páginas de Mal Flanders ontem, no total, assim, contando dentro e fora da maratona. E hoje o foco da maratona vai ser a Livraria dos Achados e Perdidos. E eu peguei um pouquinho pra ler agora, eu li só a primeira página do capítulo 4 e eu já tô perdidíssima. Tipo, eu li
50 páginas de uma vez no primeiro dia que eu peguei pra ler. E aí fiquei um dia sem ler, voltei, agora já não sei mais quem é quem. A autora introduziu uns personagens aqui, tipo, ela só jogou o nome ali no meio e aí eu não lembro mais quem é quem, tá bem confuso. Eu tô esperando pela parte que, né, terão algumas referências a livros, porque eu gosto de livros que falam sobre livros por causa das referências a esses livros. E é isso, então. Os 2 livrinhos que eu vou tentar ler hoje. E aí, se eu conseguir terminar esse daqui hoje, eu acho que eu consigo. Se eu conseguir e aí colocar a leitura de Mal Flanders em dia, eu foco, no terceiro dia da maratona, o foco serão As Brumas de Avalon e Outlander. Porque eu fiz uma breve continha e mais ou menos para cada livro ali eu preciso dedicar 40 horas de leitura pra conseguir finalizar. Então, assim, o mês já tá acabando. Hoje é dia 23, faltam 8 dias pra acabar o mês, mais ou menos. E aí, eu tenho algumas leituras encalhadas, tem algumas leituras... Não, acho que não tem nenhuma leitura, assim, pra começar. Todas eu preciso só finalizar. Então, tomara que dê tudo certo e bora lá, então, pras leituras do dia. Eu mal consegui ler por 25 minutos e eu já tive que sair pra fazer umas coisas. Então, eu ainda tenho 7 horas e 35 minutos de maratona pela frente. E agora são 6h47. Então, eu vou continuar a leitura desse livro. Agora eu já, assim, mesmo tendo lido pouco, eu consegui me situar melhor. E o problema era só minha falta de atenção mesmo. Mas é porque, tipo, eu não sei se com vocês é assim também, mas às vezes tem um personagem que 2 pessoas diferentes conhecem ele. E aí pra uma pessoa esse personagem é uma pessoa. E pra outra pessoa esse personagem é outra pessoa. Não sei se deu pra entender, mas, tipo... A personagem que eu tô falando aqui é a mãe da protagonista, e aí tá a protagonista falando dela e o pai dela falando dela. Então, ela é uma pessoa diferente pra cada um deles, e aí cada um deles chama ela de um nome. E eu, tipo, quem é essa pessoa? E, então, agora já tá melhor, já tô mais situada aí na história. E aí eu vou continuar a ler. Eu tô agora na página... Um momentinho. Na página 72, eu iniciei na 54. E aí eu vou seguir lendo agora, fazer o ciclo Pomodoro mesmo. Eu acho que a Yasmin conseguiu abrir a live pra ler um pouco, mas eu não vou conseguir participar da live porque a qualquer hora eu posso ter que precisar sair pra fazer alguma coisa. Então é melhor nem entrar se for pra ficar saindo o tempo todo. E aí eu vou ler então. O cronômetro tá aqui parado no... Eu pausei, né, quando eu precisei sair. Tá faltando 11 minutos e 25, mas eu vou reiniciar o ciclo inteiro. Então... Vamos lá, quanto que é 19 mais 8? Não sei, só sei que eu ainda tenho uma maratona inteira pela frente. Terceiro e último dia da maratona 24 horas e ontem foi um fracasso total. Eu comecei a leitura desse livro na página na página 54 e eu li até a 114, então foram aí umas 60 páginas. Aí eu já pulei página. Já cheguei a pular a página desse livro e mal tô na metade ainda, porque assim, a forma como a autora escolheu narrar algumas partes da história ficou muito confusa e, de certa forma, irrelevante, sabe? Podia não estar ali e a história podia fluir melhor se ela não tivesse querendo mostrar vários lados de vários personagens. Tipo, aqui o pai da protagonista, ele tem uma história com a livraria lá, porque os pais dele
O pai dele tinha uma loja de máquina de escrever no lugar da livraria. E aí eles viram que o negócio não estava indo pra frente, transformaram numa livraria. Então o pai da protagonista nasceu lá, morou lá a vida inteira, criou a filha e a neta dele lá. Tem um laço muito grande, e aí agora que a livraria tá falindo, né, porque a mãe dela morreu e deixou muitas dívidas, a autora resolveu contar a história do passado do avô dela. Só que assim, eu não quero entender o passado do avô dela, o passado da livraria. Eu quero saber o que ela vai fazer pra reerguer esse negócio da família, o que ela vai fazer pra não precisar vender a livraria e tal. Agora que começou assim a discutirem a respeito disso, agora na página 114. Então, assim, eu não pulei muitas páginas, eu pulei 2 páginas, que era lá que o cara tava contando que o pai dele era do exército e quando ele foi abandonado pela mãe, não sei o que. E é isso. A protagonista também fica contando o passado dela com a mãe dela quando ela era criança. E essas partes, assim, até que estão legais, porque tem um pouco de ligação com a livraria, do fato de, na época que a protagonista era criança, o pessoal da escola dela achava que ela era esquisita porque ela morava numa livraria e ela só tinha a mãe e o avô e uma outra amiga lá do avô dela que morava com eles, só que não era avó dela, não era namorada do avô, tipo, não era nada, era uma estrutura familiar diferente. E aí esses colegas da escola dela ficavam zoando com ela, falando que ela era pobre, que ela era esquisita, que ela não viajava nas férias. E é isso. Eu fiz algumas marcações relativas aí todas a livros, assim, falando que quando você lê um livro você não tá sozinho, se você quiser uma nova aventura só abre um livro, esse tipo de coisa. Então, eu não tô empolgada pra continuar essa leitura, mas eu vou tentar levar essa leitura até o final, sim, pra ver qual é a desse livro. Mas, assim, zero conexão com os personagens, um pouquinho só com a história, porque é um livro que fala sobre livros, então livros que falam sobre livros, de certa forma, eu me conecto um pouquinho com eles, mas com esse daqui não tanto. Então, vamos ver o que o final aguarda. O que me aguarda no final. E quem aí já leu esse livro, deixa aqui nos comentários o que você achou pra gente ver aí as opiniões diferentes. E é isso. Eu vou ler. Eu só fiquei com esse livro aqui ontem, pra vocês terem uma ideia. Eu acabei não pegando o Mal Flanders. E aí me distraí, arranjei desculpa pra não ler. E foi assim. Então eu vou focar nessa leitura agora e espero conseguir finalizar finalmente. E é isso. Eu volto mais tarde para mais atualizações de leitura. Breve atualização aqui. Eu não vou finalizar esse vlog da Maratona 24 horas enquanto eu não finalizar o livro que eu tô lendo agora. Falta pouquinho, eu acho que eu consigo finalizar ainda hoje. E como ontem eu não li durante as 8 horas, acho que ontem eu não li nem por 1 hora. Flopei total na segunda parte da Maratona 24 horas. Então eu vou tentar compensar hoje, e aí a Maratona 24 horas só acaba quando eu terminar a Livraria dos Achados e Perdidos. Agora eu tô começando a gostar um pouquinho mais nesse final, mas também já pulei mais algumas páginas de romance aí, enrolação, de personagens em encontro e bebendo e conversando. E, tipo, tá, vamos pro foco da história. E eu tô na página 275 agora, são 359, então faltam aí menos de 100 páginas, umas 80, sei lá quantas mais ou menos, e eu vou terminar por agora, eu só vou jantar e aí já pego ele pra terminar. Eu li bastante na live, eu consegui participar só de 3 sprints, eu acho, a live já tinha começado quando eu entrei, mas deu pra ler bastante e agora já são 9h55 e é isso, eu vou jantar e finalizar essa leitura. Talvez eu consiga finalizar esse vlog ainda hoje, mas se já estiver muito tarde, assim, se eu ficar com preguiça de ligar a ring light de novo, eu volto amanhã com a luz natural do dia
e finalizo pra vocês. Mas então, só atualizando, não tem muito da história pra falar agora, eu já falei o básico. Depois daquela atualização que eu fiz, na verdade, que eu falei que a autora ficava introduzindo personagem novo o tempo todo, ainda surgiu outro personagem novo, mas ele ficou por bastante tempo, assim, acompanhando o personagem, a protagonista, fazendo parte ali da rotina dela, então foi fácil de me adaptar a esse novo personagem. Mas tem muitos personagens assim secundários ligados aos personagens principais e personagens depois dos personagens secundários, e eu fico tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Quem são essas pessoas? Mas até agora tá tudo bem, assim, acho que esse livro não passa de 4 estrelas, acho que nem de 3, acho que vai ser umas 3 estrelas mais ou menos. E é isso, fiz muitas marcações referentes a livros, frases relacionadas a livros, e vou lá jantar, então, pra poder continuar a ler, e aí eu já volto pra dar o veredito. Alguns dias depois que a maratona 24 horas acabou, eu tô aqui pra finalizar. Então, eu acabei não conseguindo finalizar o livro todo na maratona, e aí eu só finalizei ele ontem, dia 20 e... acho que ontem foi dia 25. E aí eu consegui finalizar ele ontem, então. E assim, eu confesso que eu pulei algumas páginas. Eu não gostei dos casais que se formaram aqui. E eu também quase deixei de ler o epílogo, porque eu fiquei tipo, eu quero mesmo saber o que aconteceu depois disso tudo. Então, fiz muitas marcações, porque é um livro que fala sobre livros, então tem muitas frases legais relacionadas a isso. Mas não é um livro que fala só sobre livros. Eu acho que a autora acabou se perdendo um pouco, quis trazer muita coisa, e eu fiquei com uma sensação de que eu li 4 livros dentro de um livro só. Como eu disse nas atualizações anteriores, aqui a gente tem muitos personagens, e aí cada personagem tem um probleminha, tem tipo, meio que cada personagem daria um livro separado. Eu espero que ela não faça isso. Mas aí eu senti que a autora quis explorar esses problemas desses personagens, só que ao mesmo tempo que ela de vez em quando focava em um personagem, esquecia um pouco a livraria, ficava parecendo meio raso, sabe? Não vou aprofundar o problema desse personagem porque o livro não é sobre ele, mas ao mesmo tempo também tirou o foco do problema principal, que é a livraria. Eu não sei se deu pra entender. Mas enfim, nós temos aqui a protagonista que perdeu a mãe e o namorado num acidente, e aí ela ficou só com o avô, ela precisa cuidar do avô, e a mãe dela trabalhava numa livraria, e essa livraria estava afogada em dívidas, a mãe dela fazia vários empréstimos, e ela agora vai ter que tentar dar um jeito de reerguer, né, esse negócio e pagar essas dívidas. E aí, para isso, ela começa, então, contratando um empreiteiro lá, um cara que vai consertar tudo que precisa ser consertado. Então, tipo, tem umas rachaduras na parede, aí tem canos que precisam ser trocados, tem, sei lá, um monte de coisa lá que ele vai fazer. E dentro dessa livraria também tem mais 2 funcionários, e aí cada um desses funcionários tem ali a sua vida, que a autora vai mostrar um pouquinho pra gente também. Esses eu acho que foram os menos explorados, que é um homem e uma mulher, e aí um deles eu acho que é escritor e o outro é ator e escreve também, eu acho, pra teatro, não entendi direito. E aí ela vai, de vez em quando, mostra ali o que um tá fazendo. Vou fazer um teste. Meu professor de teatro disse que eu preciso não sei o quê. Enfim. Aí, o empreiteiro que vem aqui, ele tem uma banda. A gente conhece os 2 integrantes dessa banda dele. Ele tem uma filha e tem uma ex-esposa que já tá casada com outro cara. E aí, também tem uma situação aqui em que a protagonista vai precisar arranjar aí uma tarde de autógrafos, uma sessão de autógrafos com um autor muito famoso para vender ingresso e conseguir pagar as dívidas da livraria. E esse autor também tem o seu próprio problema, e a gente vai conhecer o problema desse autor, e a mãe desse autor vai aparecer pra gente pra revelar esse problema. E é muito problema num livro só, entendeu? Então, assim... eu acho que se fizessem... acho que uma série desse livro ia ficar bem legal. Um filme não, porque não ia caber tanto problema num filme só também. Mas uma série desse livro ficaria bem interessante. Agora, no livro ficou bem socado mesmo. Tipo, é muito problema pra resolver
em 360 páginas. E é isso, então, a leitura finalizada. Dei 3 estrelinhas. No final eu tentei reconsiderar se esse livro merecia mesmo 3 estrelas, mas foi interessante. Ele me apresentou alguns livros que eu não conhecia, e aí eu já vou procurar também. E é uma coisa legal ele falar sobre livros, porque muitos livros que a gente conhece que falam sobre livros, às vezes falam sobre livros mais clássicos, obras mais antigas. E esse daqui não, ele traz livros mais contemporâneos, então tem um momento que ela cita Asiáticos Podres de Ricos. Eu ainda não li, queria, mas é um livro recente, então quem leu vai conseguir se identificar, não vai ter esse problema de tipo, como dizia Oscar Wilde, aí a pessoa fica tipo, que Oscar Wilde? Nunca li Oscar Wilde, ele disse isso. Então, é um ponto positivo ele pegar aí livros mais recentes também. Agora sim, é isso que eu tinha pra falar sobre esse livro. No geral, foi uma leitura legal, assim, 3 estrelas. É uma nota boa, foi um livro ok, de acordo com a minha tabela lá do vídeo que eu fiz classificando livros, né, que eu li em 2020. 3 estrelas é ok. E é isso, então, eu vou ficando por aqui. Se você já leu algum desses livros que eu mostrei no vlog da vez, comenta aqui o que você achou, se você achou alguma coisa diferente de mim. Vamos conversar aqui nos comentários, que é sempre bom ouvir opiniões diferentes. E deixa seu like nesse vídeo também pra ajudar o canal, pra ajudar o YouTube a entender que vocês gostam do conteúdo produzido por aqui e entregar vídeos pra mais pessoas. Se interessou por algum dos livros que eu mostrei aqui também, lembra de comprar com o meu link da Amazon, que fica aqui no box de descrição, e aí comprando por esse link você não paga nada mais pelo livro ou qualquer outra coisa que você queira comprar, e ainda ajuda o canal a crescer cada vez mais, porque eu recebo uma pequena comissão. E se você já é inscrito, continua por aqui, porque ainda tem muita coisa pra vir. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo aqui no canal, o que é todo dia às 7 horas. Esse ano estamos tendo vídeo todos os dias, então fica de olho aí, que todo dia às 7 horas tem vídeo novo esperando por vocês aqui. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!